apesar da queda do Ibovespa na sexta-feira, como eu vinha te mostrando aqui, né, a gente vem registrando, na verdade, diversos recordes, tanto intraday como de fechamento esse ano. Isso mesmo em um ano de eleições aqui no Brasil, né, que derrubou a Bolsa Brasileira em parte do segundo semestre do ano passado. E é para falar sobre esse potencial trade eleitoral e o porquê dos investidores ainda estarem ignorando esse movimento nesse começo de ano, que eu converso agora com o Sidney Lima, analista da Ouro Preto Investimentos, que já está aqui comigo. Sidney, muito bom dia para você. Segunda-feira de carnaval, é importante registrar, o Sidney está aqui cedinho com a gente, então muito obrigado, dia que a gente não tem operação da Bolsa, viu, Sidney? Só uns bastidores aqui com você. Eu ainda falei com o meu editor-chefe aqui do Saraiva, será que o Sidney, o pessoal vai acordar para vir falar com a gente numa ressaca de bloquinho? Mas está aqui ele. Bom dia, obrigado, meu querido, por estar aqui com a gente na nossa programação. Bom dia, Débora. Bom dia a todos. Como sempre, é uma honra estar aqui falando com você, né, Débora? Então, Que vamos lá, bom. para poder informar o pessoal. Sidney, obrigada mesmo. Bom, eu já quero começar tentando entender, Sidney, o que realmente tem feito com que os investidores ignorem esse trade eleitoral. Não é algo comum da gente acompanhar, né? Sempre ano eleitoral, a gente tem um ano muito marcado por volatilidade, a precificação das eleições vem... Aliás, a gente até começou a acompanhar isso no ano passado, no segundo semestre do ano passado, em diversos momentos, o cenário de 2026 se antecipando, tanto para câmbio como para a Bolsa Brasileira. Mas aí teve um botãozinho ali que apertaram e isso virou a chave dos investidores que ainda ignoram, mesmo a gente já estando no segundo mês do ano, né, desse ano de 2026. O que de fato tem feito o investidor desconsiderar esse trade eleitoral nesse momento? Débora, com certeza é a dinâmica estrutural econômica, tá? Nós temos alguns fatos que acabam influenciando o movimento e a tomada de decisão por boa parte dos investidores, tá? Vale lembrar que no ano de 2025, a economia brasileira ela acabou sofrendo alguns problemas relacionados a preocupações. Lá no início do ano, relacionado ao risco fiscal, no final do outro ano e o início do ano relacionado a esse risco fiscal, que os gastos, o governo, que acabou tendo uma influência muito grande na dinâmica e da economia brasileira, porque vale lembrar que o grande investidor ele sempre está precificando, colocando um preço no que ainda vai acontecer, não como a economia está hoje, tá? E aí, após isso, o ano passado, ao longo dele todo, foi conduzido por algumas preocupações relacionadas ao contexto inflacionário aqui dentro do mercado brasileiro, que trazia aí, né, uma ancoragem de como ia se dar a condução da política econômica, basicamente taxa de juros, e a atratividade até então, no ano de 2025, de boa parte dos ativos no mercado norte-americano que atraíram boa parte dos recursos da dinâmica mundial como um todo, tá? Então, assim, qual é a percepção que a gente acaba tendo? Nesse início de ano, a virada, basicamente, ela tem sido uma ancoragem na condução estrutural da economia. Aí eu falo tanto de economia brasileira quanto economia norte-americana. Os ativos no mercado norte-americano, eles seguem sendo atrativos para parte dos investidores, tá? Mas o arrefecimento do contexto inflacionário aqui, por exemplo, dentro do mercado brasileiro, traz uma maior atratividade. E o grande investidor lá no mercado norte-americano, investidor gringo, que é quem conduz o dinheiro aqui dentro do mercado brasileiro, ele aceita tomar risco. Então, por isso que a gente tem visto um fluxo muito grande de recursos nesse início do ano aqui para o mercado brasileiro e boa parte desses investidores alocando, obviamente, na renda fixa, que ainda é uma mãe aqui no mercado brasileiro, assim como na renda variável em boa parte dos papéis. A gente pega bastante as blue chips aqui dentro do mercado brasileiro, como a Vale, que fizeram grandes movimentos de alta e por ter um peso muito grande dentro do Ibovespa, acabou empurrando esse Ibovespa para a renovação de máximas históricas. Esta é a dinâmica, tá? O contexto eleitoral, ele não está ignorado, mas a gente ainda não tem certeza oficial de qual vai ser o nome que vai despontar nisso daí, para que o grande investidor possa ancorar qual é a perspectiva econômica nessa condução. Então, visto isso, a gente pode falar de uma assimetria de risco e muito perigosa pela frente, Sidney, porque assim, a continuidade da política fiscal expansionista sempre foi uma preocupação do mercado e isso sempre afetou os negócios e trouxe bastante volatilidade. Ainda nessa incerteza do que temos pela frente, a gente pode ter, então,
E significa que a gente pode ter movimentos muito bruscos mais à frente, principalmente no câmbio e na curva longa? Com certeza absoluta, tá? Vale lembrar, Débora, que essa é a grande preocupação, inclusive, que a condução, né, o poder executivo, que é quem executa basicamente as pautas econômicas, ela vai estar na mão aí do presidente. Então, assim, esse momento ele ainda vai chegar. Tá? Eu acredito que boa parte do mercado pode estar ignorando ainda, tá? Mas se a gente colocar numa balança, o fator econômico atual ele ainda está fazendo muito mais preço. Isso não necessariamente significa que os grandes investidores, que a Faria Lima, que o mercado como um todo está ignorando o contexto eleitoral, tá? Vai muito aí com essa dinâmica das incertezas de que quem de fato vai, né, estar ali, quais serão os nomes dentro das pesquisas e quem vai ganhar que seja, que aí é um outro ponto, tá? Esse momento, Débora, ele ainda vai chegar. Então, assim, não é que ele não acontecerá, tá? Acontecerá é um fato. Isso daí, a gente não tem nem o que se questionar, tá? Mas, assim, dado a incerteza de fato, quem vai ser, como vai ser, e aí, quem vai estar despontando ali nas pesquisas, isso ainda vai afetar muitos preços, tá? Vale lembrar que, assim, a gente tem toda aquela movimentação que ela oficialmente começa a acontecer ali para abril, para maio, quando as pessoas, os políticos, eles têm que desocupar determinados cargos, ali as coisas começarão a ser movimentadas, tá? Então, Mas, Sidney, assim, os investidores estão de Aí olho. na Ouro Preto Investimentos, qual que é o cenário que quando você fala assim, vai acontecer com certeza esse trade eleitoral, qual que é o cenário então para vocês? É a partir de abril, é isso? Isso, porque aí, Débora, a gente tem oficialmente os nomes que vão despontar, né? Os nomes que vão disputar. E aí a gente tem uma conclusão de, poxa, agora sim, com este nome, eu posso tentar entender qual é a defesa que ele tem para o parâmetro econômico do futuro. Porque como vai ser quem vai executar, teoricamente, essa condução de economia aqui dentro do mercado brasileiro, os investidores, o mercado como um todo, as instituições financeiras, elas começam a olhar, poxa, quais são as pautas que esse candidato defende? Ele está na frente? Ele está ganhando? Poxa, qual é a probabilidade dele ganhar? Então, eu vou começar a ancorar a perspectiva econômica. Aí vem contexto inflacionário, gastos públicos, condução de política monetária, basicamente taxa de juros. Para aí sim, consequentemente, a gente tem, né, um impacto muito grande na curva de juros, porque aí vai mudar as projeções de como vai ser essa condução de política econômica. E assim, quando eu falei, por exemplo, com certeza vai chegar, a volatilidade ela vai chegar. E aí o trade eleitoral ele começa de fato aí, entendeu? Não somente quando acontecer ali o desfecho do nome, de quem vai ser eleito e tudo mais. Agora, Sidney, o fato da gente ter tido esse fluxo estrangeiro muito forte na B3 nesse início de ano, fazendo com que a gente já chegasse a um volume, né, que a gente fazendo com que a gente já ultrapassasse o volume que a gente teve no ano de 2025, isso poderia, de alguma forma, suavizar o impacto desse trade eleitoral quando a gente fala de preços de ativos e de liquidez, talvez dar uma outra estrutura para a Bolsa Brasileira? Ou você acredita que o investidor estrangeiro também entra com força nessa correção, nesse trade eleitoral, e esse fluxo estrangeiro também voa rapidamente? O fluxo estrangeiro, da mesma forma que ele vem, ele pode voltar também, tá? Isso daí é um fato, porque eles vão ancorar aí essas perspectivas no futuro. Só que assim, o estrangeiro hoje, ele está olhando muito mais a atratividade do mercado internacional, basicamente mercado norte-americano, que acabou funcionando no ano passado como um buraco negro atraindo recursos para a economia norte-americana, e essa dinâmica de um outro lado aí, a possibilidade de ruídos no contexto eleitoral, tá? O grande investidor, Débora, ele está olhando muito, né? Porque ele precisa ancorar em números, ele precisa ancorar em fatos. Ele está olhando muito essa comparação hoje, tá? Que aí é o que acaba fundamentando esse movimento desse fluxo. Ele acaba olhando. Eu tenho uma economia norte-americana que, de fato, é a maior economia e a economia mais segura, só que ela está me pagando pouco, tá? E eu tenho economias emergentes, que aí eu incluo o Brasil, que ela me paga muito mais, o risco ele também é maior, mas eu tenho um horizonte aí, que seja mesmo que no curto prazo, de uma certa estabilidade de nenhuma grande surpresinha. O contexto eleitoral, ele tem um impacto, ele tem o poder de influenciar isso, tá?
Então, assim, o que que acaba acontecendo? Vai depender muito de quais serão as pautas econômicas que esses nomes que despontarem lá na campanha eleitoral, eles vão acabar defendendo, porque aí esse grande investidor, ele vai ter que refazer seus cálculos, ele vai ter que refazer sua opinião, do tipo, olha, essa pessoa que está despontando, ela acaba defendendo um gasto bem desenfreado para a máquina pública. Então, talvez seja o momento de eu retirar os meus recursos e olhar para um outro país, seja para México e por aí vai, para outros países emergentes também, tá? Só que assim, só para concluir, o fato de a economia norte-americana não estar tão atrativa para o grande investidor é o que está fundamentando esses movimentos aqui. Não necessariamente que a economia brasileira está muito linda, que está tudo maravilhoso por aqui. É uma Uhum. questão de risco-retorno. Agora, Sidney, só para poder a gente amarrar o nosso papo, né, pensando que a partir de abril a gente deve ter esse trade eleitoral mais forte na Bolsa Brasileira, quais setores tendem a reagir primeiro numa mudança de percepção eleitoral? São aqueles que tradicionalmente a gente já vê mais linkado, né, quando a gente tem risco fiscal no radar ou cenário político, né, no radar que envolve estatal, bancos, utilities. O mercado já começa a fazer microapostas silenciosas, talvez, dentro do índice em determinados setores, né? Quais setores devem responder mais fortemente a esse trade aí no cenário de vocês da Ouro Preto Investimentos? Então, quando a gente olha para os nomes que tendem a despontar aí, todas as empresas, obviamente, aí não falando necessariamente de setores, mas de empresas específicas que têm uma ligação direta ou indireta com a dinâmica de condução de política dentro do mercado brasileiro, esses papéis eles vão ser afetados drasticamente, né? A gente fala de Petrobras, um pouco de Banco do Brasil, as empresas, as estatais também estaduais, né? Essas empresas relacionadas à condução política dos estados, elas também vão ficar muito sensíveis, tá? Uma das percepções que a gente acaba tendo é que as empresas relacionadas a varejo, a consumo, elas provavelmente terão uma volatilidade muito maior, porque a sua lucratividade, o seu endividamento está diretamente relacionado à condução de taxa de juros, aí é uma consequência do contexto inflacionário do país, e aí isso tem um impacto muito grande, tá? Essas empresas mais robustas, essas blue chips que nós temos aqui dentro do mercado brasileiro, o grande investidor, ele olha assim essa dinâmica de eleição, mas como um fator de ruído no curto prazo, tá? Acaba olhando muito mais os fundamentos dessa empresa. Então, a lucratividade, o patrimônio por lucro, o patrimônio preço da ação por lucro, preço da ação por patrimônio, então isso acaba ancorando muito mais essa alocação. De qualquer forma, eu acredito que a gente deve ver uma volatilidade muito grande nas empresas que estão relacionadas, direto ou indiretamente, à política, né? A gente pega a Petrobras, pega essas outras empresas, o próprio Banco do Brasil que você citou, e também as empresas do Estado, e eu acredito que tem uma sensibilidade muito grande aí nas empresas relacionadas ao consumo. Então, as tradicionais também, elas tendem a acabar sofrendo porque ela acaba sendo precificada de acordo com a estimativa de consumo da sociedade. E aí, por trás disso, tem o pano de fundo que é contexto de inflação e contexto de condução de taxa de juros. Então, eu acredito que essa é a dinâmica por aqui, tá? De qualquer forma, todo mundo, não dá para a gente basicamente cravar isto, porque vai depender muito de como serão essas falas? Quais serão os setores que eles vão acabar, defendendo, que seja novas regras, que seja nova tributação, e aí sim que vai dar para a gente vai conseguir olhar aí determinadas oportunidades. Meu querido, quero muito agradecer, excelente análise aqui pra gente. Sidney Lima, analista da Ouro Preto Investimentos. Uma boa segunda-feira para você. Vai curtir um pouquinho aí o descanso. A gente te libera, Sidney, tá tudo certo. Até uma próxima, meu querido. Bom restinho de carnaval para você. Combinado então, muito obrigado e tchau a Tchau, todos. tchau.